Olá, pessoal! Esse é meu outro gatinho, Fred. Ele tava dormindo lá na minha cama, gente. Ele é muito folgado. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar uma resenha sobre o livro da Malala, a menina que queria ir para a escola. Para falar sobre esse livro, é importante a gente falar sobre a autora, Adriana Carranca. A Adriana Carranca, ela é uma escritora e jornalista e ela já fazia reportagens, cobria notícias em lugares onde tinha conflitos, como o Irã, Iraque, Afeganistão e o Paquistão. Então, quando a Malala sofreu um atentado, a Adriana Carranca foi até lá para poder cobrir a notícia, também saber tudo o que tinha acontecido com a Malala, e ela escreveu esse livro, mesmo que os jornalistas tinham sido proibidos de irem para lá. Mesmo assim, ela ficou escondida, aí ela pôde conhecer as pessoas que eram próximas da Malala, conhecer o lugar onde a Malala vivia e os detalhes também do que tinha acontecido. Aí ela contou tudo nesse livro. No começo do livro, ela fala bastante sobre ela mesma, como foi a viagem para o Paquistão, como ela conheceu um ex-príncipe do Paquistão, como ela conheceu também a rainha da Inglaterra. Então, talvez vocês até achem que é um pouco desinteressante, que não tem muito a ver com a história, mas não desistam da leitura, porque mesmo ela falando todas essas coisas, a gente vai ver que tem um objetivo sim. Ela fala bastante sobre o lugar onde a Malala vivia e também sobre o povo da Malala, que são os Pashtuns. E ela fala que esse era um povo muito guerreiro, um povo que nunca se deixou dominar por nenhum outro povo. Então aí a gente já consegue ver da onde vem a força da Malala, né? Que ela já vem desse povo, que era um povo muito guerreiro, e a Malala sempre foi uma menina que desde criança lutou pelos seus direitos. O livro ele é escrito em primeira pessoa, então a gente vai ver a visão da autora sobre os acontecimentos, sobre a vida da Malala. A gente vai ver pelo que ela investigou e ela pesquisou, né? Esse é um livro infanto-juvenil, então ela conta a história como se estivesse falando com uma criança. Tem notas de rodapé com explicações sobre algumas palavras. Então tem alguma palavra que talvez o aluno, a criança, não saiba o que é. Embaixo tem a explicação do que é. Aí depois ela começa a contar a história da Malala. A Malala, ela desde que nasceu, ela já vivia nos corredores da escola que foi fundada pelo seu próprio pai. Então, muitas das coisas que ela aprendeu com o pai dela, que era um ativista também e que era um professor. Ele sozinho fundou uma escola e ela sempre participava das conversas sobre política, sobre educação, sobre os direitos humanos. E assim ela foi aprendendo a importância de estudar, a importância de conhecer os nossos direitos e de lutar por eles. Aí, quando o Vale do Swat foi invadido pelos talibãs, a Malala, a pedido de um representante da BBC, começou a escrever em um blog. O blog é um diário virtual. E nesse diário, ela usava uma identidade secreta e ela contava tudo o que estava acontecendo lá, todos os horrores que eles estavam passando, tudo que as meninas estavam passando por não poder estudar, porque uma das proibições dos talibãs foi de que as meninas não podiam mais ir para a escola. Então ela contava tudo nesse blog e assim o mundo pôde ficar sabendo o que estava acontecendo com eles. Através do blog da Malala, o mundo pôde ver o que estava acontecendo com eles no Vale do Swat.
Só que depois de um tempo, ela achou que já era seguro ela falar a identidade dela. Então ela falou e começou a dar várias entrevistas nos jornais, ela começou a aparecer na televisão. Aí os talibãs descobriram a identidade dela e ela foi ameaçada de morte. Desde então ela viveu com medo, né? Um terror de que ela poderia morrer a qualquer momento. Aí, em outubro de 2012, um grupo terrorista entrou na van escolar onde a Malala estava e o alvo era Malala. Então ela levou um tiro que pegou um pouco de raspão na face dela. Ela ficou em coma entre a vida e a morte e também ficou com algumas sequelas. Ela perdeu um pouco os movimentos da face e depois disso ela passou a viver na Inglaterra. Então, atualmente ela tem 23 anos, mora na Inglaterra com sua família e ela é uma ativista que luta pelos direitos de todas as meninas de estudar, na verdade de todas as crianças, né, de frequentarem a escola. Então ela faz palestras, ela ajuda essas crianças para que todas possam ir para a escola. E ela foi a menina mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, com apenas 17 anos de idade. E no livro vocês vão ver todos esses detalhes e muitos outros interessantes, inclusive uma curiosidade sobre o nome da Malala, que o nome dela também teve uma origem bem interessante que vocês vão descobrir lá no livro. As ilustrações do livro também são muito legais, porque mistura foto com desenhos, são desenhos assim como se fossem desenhos de crianças também, são bem interessantes misturado com as fotos. No livro também tem as fotos da Malala. Então quem puder, tiver a oportunidade de ler o livro, leiam que vocês vão gostar bastante.